Pessoal, agora tô reiniciando aqui. Vamos ver aqui se deu som, né? Vamos ver se o pessoal vai entrar aqui agora pra... Deixa eu entrar aqui no meu Face. Pessoal, eu tô reiniciando aqui o vídeo que tava sem o som. Estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Rudo? Se estiver me ouvindo, acena aí, por gentileza. Então, espera agora o pessoal aqui retornar, porque... Então. Zineide, tá me ouvindo agora? Zineide tá me ouvindo, da Antônia tá me ouvindo. Dá um toquinho se tá ouvindo aqui, porque na primeira tentativa aqui acabou o som não saindo. Eu tô reiniciando. Agora tá ouvindo, né? Boa noite. Então, pessoal, eu vou falar sobre síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Então, o que é isso, né? O que seria essa síndrome do pânico ou transtorno de pânico? Ela é bem diferente da ansiedade e da depressão. Por quê? Porque ela acontece em virtude de um vamos dizer assim, de um curto-circuito, uma dificuldade no nosso cérebro, num órgão chamado amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, vamos dizer assim, ela controla várias reações emocionais dentro do nosso cérebro. Então ela é muito ligada ao controle das nossas reações. Então, por exemplo, se eu estiver enxergando alguma coisa aqui na minha frente, eu estou andando, de repente aparece uma serpente, uma cobra. Isso vai mandar uma imagem lá para o meu córtex visual, né? A amígdala, ela vai processar esse dado e vai falar, olha, aqui tem um perigo. Então ela me alerta através de um processo químico cerebral, ela me alerta que tem um processo, tem alguma coisa ali e que eu tenho que tomar cuidado. Agora, o problema é quando ela está, vamos dizer assim, ela não está reguladinha, né? Ela não está funcionando bem. E aí é como se tivesse um pequeno curto-circuito. E aí ela começa, vamos dizer assim, se você puder pegar uma foto de da amígdala na hora do pânico, a região da amígdala fica toda vermelha, né? Toda vermelha. Então o pânico é uma situação, é um medo extremo, um medo irracional, uma coisa que, sabe, que não tem muito sentido, mas que provoca um monte de reações físicas no corpo. Então essa crise de pânico, ela pode acontecer em qualquer momento da vida da pessoa. Você pode estar de repente aí em casa, tranquilo, sossegado, e de uma hora para outra isso pode acontecer com você, né? Então todos nós estamos sujeitos a ter essa questão, essa síndrome do pânico, ou transtorno de pânico. Dizendo bem, né? Ela é diferente da ansiedade e da depressão. Então os tratamentos normalmente que são utilizados para o tratamento da síndrome do pânico são os remédios, né? Porque vai ver aí a quantidade de neurotransmissores, né? Do GABA, que eu vou falar daqui a pouco, do cortisol, de várias substâncias no cérebro que vão provocar esse distúrbio. Pode ser também feito através de terapia e também tem um tratamento que é uma terapia magnética, né? Que é colocado através aqui do lóbulo frontal para que ele possa restabelecer a harmonia dos órgãos cerebrais para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Então o pânico é um processo onde vem um medo extremo, né? Você perde a razão das coisas, as coisas ficam muito sem sentido, né? Tá sem som ainda, pessoal? Dimas, o pessoal tá ouvindo. Você não tá me ouvindo?
Não sei. Agora sim. Então, né? Então vamos voltar lá. Então, pânico é um medo intenso e rápido, né? É algo muito intenso, ele vem numa velocidade muito grande e dura em torno de 10 até 30 minutos um ataque de pânico. Quanto à ansiedade, ela é contínua e prolongada, né? Então essa é uma das pequenas diferenças. O que vai acontecer normalmente quando você tem a síndrome de pânico? Taquicardia, sufocamento, sudorese, fadiga, insônia. Boa noite, Cida. Boa noite, Rosa. Aperto no peito, pensamento que algo ruim está para acontecer. Olha a quantidade de coisas que vai acontecendo, né? Tem também uma certa despersonalização, ou seja, você fica sem entender o que está acontecendo. Você perde a realidade das coisas, né? Você não consegue entender o que está acontecendo no processo. Então tem que ver, Dimas, tem que ver com você o que está acontecendo, né? Alguém mandou mensagem pro Dimas, pede para ele reiniciar o celular dele, provavelmente. Então, como eu estou falando, então você vai ter dor do estômago, náusea, né? Então vai ter todo esse processo que vai gerar a síndrome do pânico, esse transtorno de pânico generalizado, coisa que quem já viu a pessoa com pânico sabe que é uma sensação terrível. Você pensa que vai morrer, você tem um descontrole total, né? Que vai levar aí, que muitas vezes você vai no médico, você vai no pronto-socorro, chega lá, faz os exames, você não tem problema nenhum, não é detectado problema nenhum. E aí muitas pessoas acabam achando que isso é uma... você está querendo chamar atenção, né? Você está mentindo, que não é possível. Mas o pânico pode ocorrer com qualquer pessoa. Então isso vai acontecer muito quando a gente tiver alguns desníveis, né? Descontroles nos neurotransmissores, como a dopamina, né? Um excesso de dopamina, que ele vai intensificar a ansiedade, a noradrenalina, né? Que ela é responsável pela nossa energia, né? O nosso jeito de ser. Então muita noradrenalina e pouca vai provocar um excesso de energia e dispersão. Então a gente vai se sentir mal, né? Tem o glutamato, né, que é um outro neurotransmissor que mexe com o quê? Com a nossa comunicação, com os neurotransmissores, né? A comunicação do cérebro. Então muitas vezes vai chegar uma informação que não é muito adequada. E tem o cortisol, que é uma outra substância no cérebro, que se ele não estiver controlado, ele pode provocar um inchaço no cérebro. E esse inchaço muitas vezes vai provocar também ansiedade, depressão, vai provocar a síndrome do pânico. Então por isso que é muito importante, quando você for fazer a verificação se realmente você tem síndrome do pânico, que o médico verifique toda a sua... Peça um exame para verificar toda a tua parte hormonal, neurotransmissores, para ver exatamente o que está acontecendo com você. Então, como eu disse, os ataques de pânico normalmente eles são rápidos, é de 10 a no máximo 30 minutos. Mas nesses 10, 30 minutos, o desespero é tão grande que a pessoa perde a noção de tempo. Um bom exercício que você pode auxiliar a pessoa que tiver uma crise de pânico, né, é a respiração, né? Boa noite, Silvia. José Dimas, agora tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, me avisa, né? Então a gente pode fazer um exercício. O que você vai fazer? Você vai pedir para a pessoa que está com pânico colocar uma mão sobre o peito e outra sobre o estômago, né? Então ele vai colocar a mão no peito e no estômago e vai fazer uma respiração, só que uma respiração abdominal, não é para levantar o peito, não é respirar pelo pulmão, mas pela barriga. Então ela vai inspirar pela barriga, né? Mas vai contar até 6. Levanta, né? Inspira pela barriga, segura no peito até 4 e solta. Então ela vai perceber, na hora que a barriga levantar,
é a respiração. Conta até 6. Segura 6, conta até 4, solta o ar, inspira 6, segura 4, solta, inspira 6, segura 4. Então, uma respiração 6 por 4. Mas vai fazer uma respiração abdominal. Uma coisa que você não deve fazer com a pessoa com pânico é ficar falando para ela: se acalma, fica tranquila, não está acontecendo nada. Não adianta falar, porque ela não tem controle durante a crise do que está acontecendo. O que você pode fazer nesse momento é procurar auxiliar que ela passar pela crise. Estar perto dela, próximo dela, e na hora que você perceber que há a possibilidade de orientar essa pessoa na respiração, né? Pode até segurar a mão dessa pessoa, porque muitas vezes ela se sente desesperada, achando que ela vai morrer, que vai acontecer algo muito sério. Então muitas vezes é ficar perto, né? Não ficar falando, acalmar através do seu silêncio, da sua tranquilidade, que ela perceba que você está do lado dela. Então, em torno de 10 a 30 minutos vai acontecer esse processo. Então, depois de 10, 15, 20 minutos, ela deve começar a se acalmar. Caso ela não se acalme depois de 20, 30 minutos, aí é interessante você levar ela ao médico para ver se não é algum outro problema mais sério. Mas normalmente é isso, é em torno disso. Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Alguém de vocês aí tem síndrome do pânico? E veja bem, a síndrome do pânico, muitas vezes você pode ter apenas vamos dizer assim, um caso, né, na sua vida. Não pode não ser uma constante. Então você pode estar, às vezes, tranquilo, sossegado na sua casa, em algum local, nunca teve nada, e de uma hora para outra você começar a tremer, ter sudorese, né, a respiração fica mais ofegante, o coração dispara, e é horrível, né, Rosa? Então você tem que fazer esse controle, essa tranquilidade de fazer essa respiração, e depois, né, se for a primeira vez, procurar um clínico, de preferência, se for possível, procurar direto um psiquiatra, né? Para quê? Para que ele peça esses exames para verificar como é que está o teu organismo. O que a gente vem percebendo, né, ultimamente? Que o ritmo de vida que a gente leva, ou estava levando, ele leva a gente a ter uma má alimentação, uma má digestão, né, alimentar, um nível de estresse muito elevado, uma falta de controle da qualidade de vida. Então a gente vai tendo uma vida tão descontrolada, tão largada, que o nosso organismo vai entrando em colapso. E quando você vê, você está com tudo desarmonizado. Fora isso, o preconceito que as pessoas têm com relação a essas questões de saúde mental. Então as pessoas não querem falar para as pessoas que têm pânico, ansiedade, depressão, e quando vão procurar o médico, não procuram o psicólogo nem o psiquiatra. E aí o que acontece? Esse processo vai se alongando. Então é muito importante a procura. Eu venho falando isso nesses próximos dias e vou continuar falando da importância de você procurar ajuda através de terapeutas, psicólogos, né, o psiquiatra, para verificar como é que está a sua vida interna, a sua vida mental, orgânica. Igual, por exemplo, o cortisol em excesso ou em falta, ele vai provocar inchaço. A falta de tomar líquidos, de tomar água e tudo, faz com que isso... É como se fosse... Vamos pegar um exemplo de um carro, né? É como se você estivesse trabalhando com o seu carro sem o óleo, né? Ou com o óleo vencido, ou com o radiador sem água. Vai chegar uma hora que ele vai fundir, ele vai ferver e vai fundir. Então eu preciso controlar essas questões. Muitas vezes você vai no médico, a mulher que vai mais no médico do que o homem normalmente, mas ela olha mais a questão lá da questão hormonal, da questão da menopausa e outras coisas,
e pede sempre um remédiozinho para acalmar, né? Eu tive um problema, então pede um remédiozinho lá para tomar, e aí o clínico acaba passando e tudo isso, mas precisa fazer essa avaliação clínica do seu estado, como é que está os seus neurotransmissores, como é que está a sua saúde mental, como é que está a sua saúde orgânica. É interessante você verificar como é que está o seu processo de alimentação, do que você está se alimentando, porque isso vai influenciar muito a saúde mental, e principalmente no pânico, né? O pânico hoje, a quantidade de pessoas que trabalham, que vivem hoje sob tratamento de síndrome do pânico é muito alta, né? E por quê? Porque ficam só usando a parte de remédios. Quando você vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, muitas vezes, sem necessitar tomar algum tipo de medicamento mais invasivo, mais potente. Vou perguntar ontem, mas eu não tenho condições de pagar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Procure as faculdades onde tem curso de psicologia. Eles abrem inscrições normalmente durante o ano para fazer o atendimento gratuito na própria faculdade. Então você pode procurar. Fora isso, tem alguns locais aqui em Itaquá onde tem. Eu preciso me informar disso, mas se eu não me engano, aqui na Igreja Santos Apóstolos existia um grupo de voluntários, né, de psicólogos, uma psicóloga voluntária, que atendia uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não sei bem ao precisar, que atendiam as pessoas gratuitamente. Então é importante que você procure o auxílio desses profissionais, né? Não dá para você tratar isso em casa ou sem verificar as questões da sua saúde, como é que ela está, o que está acontecendo, de fazer um exame mais aprofundado e ver também quais as terapias são mais adequadas para você. E como eu falei, né, durante o processo de pânico, da crise, o Mackenzie, né, perto de Santa Casa de São Paulo, tem gratuito. Então, aqui em Mogi, na faculdade de Mogi das Cruzes, se não me engano, tem. A faculdade da Univeritas, tem que dar uma olhada, que tem curso de psicologia, também deve ter. Então a gente precisa procurar para que possa ter isso aqui. Aqui em Itaquá a gente não tem o CAPS, né? Como podemos definir síndrome do pânico? Estado avançado da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamento acelerado. Dimas, a tua pergunta foi muito boa. Essa síndrome do pensamento acelerado, que é do Dr. Cury, né, Augusto Cury, ele que desenvolveu essa síndrome do pensamento acelerado. Isso é uma coisa, né? A depressão é outro, a ansiedade é outro e pânico é outro, né? Isso faz parte de todo um processo de saúde mental, como a síndrome de burnout, né, ou burnout, né, que é a síndrome de saco cheio. São vários processos hoje que foram separados, e cada um precisa de um tratamento ou de uma terapia específica para a situação que está vivendo. Uma pessoa ansiosa, ela precisa de um tipo de terapia. Uma pessoa depressiva precisa de outra. Uma pessoa com síndrome do pânico, outra. E uma pessoa com síndrome do pensamento acelerado, outra. Então, por isso que a necessidade da busca de uma avaliação especializada. Não é o mesmo tratamento. Vamos pegar, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, que foi desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, que é escritor também. Você pode controlar isso através de meditação, através da respiração, através de uma mudança de comportamento, né? Você pode controlar isso, mas também é bom procurar o auxílio. A síndrome do pânico, como eu falei, ela pode durar de 10, 15, 30 minutos e você tem apenas uma vez na tua vida, né? E pode não voltar, mas é importante que você faça o controle.
verificar a parte alimentar, né? Se ver se tem problema de cortisol e ver o que está acontecendo com você. É um outro tratamento. A depressão também precisa ser verificada, se é orgânica, como eu falei antes, né? Se é orgânica, se é genética, se tem a ver com fatores ambientais, enfim, cada situação é uma situação. Essa coisa de a gente generalizar tudo como se fosse uma coisa só e dar o mesmo tratamento, não funciona bem isso. Por isso que muitas vezes os tratamentos não funcionam. Por quê? Porque você coloca tudo misturado lá e faz um tratamento genérico, né? Então, e aí não funciona. Então é o profissional que vai verificar, é o profissional de saúde mental é que vai verificar qual exatamente a sua deficiência, a sua dificuldade, e vai tratar isso da melhor maneira possível. Quer ver uma coisa? Se você tiver com um processo digestivo ruim, desequilibrado, ele vai afetar muitas vezes até o seu raciocínio. Vai provocar em você mal-estar, vai provocar em você sensações desagradáveis que você vai pensar que é um problema mental. E às vezes é um problema orgânico que você resolve com um tratamento simples. Fora isso, a necessidade também de você praticar exercícios, de você ter uma vida menos sedentária, uma vida com mais disciplina, né? Isso tudo vai fazer muita diferença, né? Então, o que a gente percebe hoje é que cada ser humano, durante o seu processo hoje de vida que a gente teve, vai desenvolvendo um monte de, vamos dizer assim, de doenças mentais, né? Bem, boa noite, Marlene, bem definidas. Por exemplo, existem pessoas que têm compulsão por compras, ou compulsão por jogos. Tem gente que tem agorafobia, que é medo do local, né? Que é medo do local fechado, medo de elevador. Então hoje a gente vive numa sociedade que mentalmente está muito desequilibrada em vários sentidos. E esse processo de distanciamento que a gente está vivenciando, essa quantidade de notícias negativas, né, onde vai tirando de você esperança, onde vai tirando de você a alegria de viver, vai provocando outros traumas, outras situações que vão precisar ter uma avaliação mais definida, né? Vamos pegar, por exemplo, qual seria uma triagem, vamos dizer assim, não um tratamento, uma triagem adequada para você saber exatamente que tipo de tratamento você vai precisar. Seria interessante você, com o seu profissional da saúde, né, ele fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma série de perguntas, questionamentos, é uma entrevista, onde você vai perguntar um monte de situações para a pessoa, um monte de coisas para ela, e conforme as respostas dela, o que ela vai te passando, ele consegue fazer um mapa do que está acontecendo com você e direcionar o tratamento, a terapia, né, de maneira mais adequada, mais correta, para que tenha um resultado melhor. Uma outra coisa, a pessoa precisa entender o seguinte, né? Precisa ter calma. Tratamento é uma coisa de calma. Você tem que se dedicar ao tratamento, ouvir o seu profissional, seguir as orientações e não esperar que em 2, 3, 4 sessões você vai estar pronto. Não é. Você vai ter que passar por tratamento, revisão. No caso aqui, vamos supor, você vai fazer um exame clínico para ver como é que estão seus níveis de hormonais, de neurotransmissores. Então você vai começar o tratamento, você vai ver os níveis. Depois de um tempo, você vai ter que refazer esses exames para ver como é que a evolução que houve, como é que está a situação, para que seja redirecionado o tratamento, até mesmo tirar o medicamento e passar para uma terapia mais cognitiva, ou até mesmo uma mudança de vida, né? Por isso que é importante você procurar alguém que redirecione, te ajude a redirecionar o teu hábito, né? Seus hábitos do dia a dia, do que você faz, como você faz. Tudo isso vai melhorar muito a tua qualidade de saúde mental. E com relação ao pânico, você
o pânico, antes de acontecer, ele dá alguns sinais, né? Ele dá alguns sinais que você que ele está vindo. Então você tem que ter um autoconhecimento para perceber. Não me dei bem com psicoterapia, né? Mas a acupuntura me ajudou muito. Então é isso que eu falei, Rosa, porque às vezes se o processo muitas vezes é orgânico, ou é genético, um outro tratamento, até mesmo outro tratamento auxiliar, vai ter uma outra função, vai te ajudar bastante também. Então a gente tem que ver o que vai ajudar mais. Por isso tem que ser feito, o profissional tem que olhar bem isso, né? Então a gente hoje tem uma quantidade de terapias, né, vamos dizer assim, alternativas muito grande. Então a gente tem a acupuntura, a psicoterapia, a meditação, a gente vai ter aqui o reiki, que muitas pessoas fazem, a gente vai ter aqui uma quantidade assim, enorme. Tem gente que gosta de cromoterapia, aí é o gosto de cada um, né? Uns vão dizer que é místico, esotérico, depende de cada um. Se você se der bem com aquilo te fizer bem, bacana, mas não deixa de fazer os exames clínicos, viu, Rosa? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Infelizmente o ser humano adquire tantos transtornos por um motivo ou uma situação que afeta a sua vida e não consegue administrar tudo isso, precisam buscar a medicação através de terapia. É isso, Dimas, isso, né, é decorrência do estilo de vida que nós temos. Mas não vamos esquecer uma coisa, né? Essas doenças que nós estamos vivenciando hoje, elas não são novas, elas não são a doença do século XXI. Você antigamente tinha um nome chamado melancolia. Quem é mais antigo vai se lembrar disso. É que tudo ficava dentro da melancolia. Só que com o tempo o pessoal foi verificando, né, os médicos, os psiquiatras, terapeutas, psicólogos foram verificando que dentro desse processo melancólico, vamos dizer assim, existiam algumas coisas que se destacavam. E eles começaram, vamos dizer assim, a dividir isso e fazer os tratamentos para cada situação. Olha, vamos pegar, por exemplo, né, Nietzsche, por exemplo, era extremamente depressivo. A gente vai encontrar o poeta, né, Gonçalves Dias, se não me engano, Boa Noite, Edson, também tinha processos melancólicos. Então a gente vai encontrar na literatura, na história, muitas pessoas que eram vítimas de ansiedade, de depressão, né? Até mesmo dessas questões de pânico. Mas é que hoje a coisa, vamos dizer assim, a coisa tem mais um certo destaque, né? Você consegue conversar mais, você tem mais tratamentos, porque antigamente o que acontecia? Você tinha um tipo de transtorno, vamos supor, imagina no início do século XX, se você tivesse um ataque de pânico, né, transtorno de pânico, você ia para onde? Você ia para o Pinel, né? Quem não sabe, Pinel, né, é o nome do médico que lá no Rio de Janeiro, que agora fugiu no primeiro nome dele, e criou um instituto lá para abrigar as pessoas com doenças mentais, que é o Pinel do Rio de Janeiro. Ou ia aqui pro Juqueri, aqui, o Franco da Rocha, né? Então você era levado para esses hospícios, para esses locais que é tratamento de choque. Então não era, você tinha um tratamento desumano. Então muitas vezes o teu problema não era de isolamento, mas mais um processo terapêutico que pode ser feito em casa, através de medicação, tudo isso. E hoje a gente tem uma gama de... O pessoal, a gente fala muito sobre medicamentos. Por quê? Porque a gente a gente quer as coisas muito depressa, muito rápido. E até o medicamento a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O medicamento às vezes demora de 15 até menos 40 dias para ele começar a fazer efeito no teu corpo. Então, por exemplo, se você for trocar uma medicação, tomar um medicamento, ele não vai começar a fazer efeito no mesmo dia. Aliás, vai até trazer alguns transtornos até a medicação.
Então a pessoa toma o remédio, passou mal, esse remédio me fez mal, já vai descartar o remédio. Vai até achar um que faça efeito imediato. Isso não existe. Né? O remédio ele demora um tempo para fazer o efeito necessário. Só que como toda medicação, ele tem efeitos colaterais, né? Como falta de libido, né? Uma certa... você fica meio preguiçoso, meio devagar, mas, vamos dizer assim, controla durante um tempo. Mas se você não fizer a terapia, não fizer um acompanhamento diferenciado, né, terapias e outras coisas, você vai ficar com o remédio a vida inteira e não vai ficar bom. Então o importante é você fazer um trabalho onde você tenha a medicação, caso seja necessária, fazer a psicoterapia, fazer uma terapia cognitiva, uma terapia, seja até mesmo, igual falou aqui, a acupuntura. E hoje a gente tem uma gama aí de terapias, né? Vamos pegar, por exemplo, o Mindfulness que eu estou falando essa semana toda, ele veio do budismo, é uma meditação budista que os psicólogos começaram a trazer para dentro do seu consultório. Então hoje a gente vai tem vários tipos de terapeutas hoje, formados em psicologia, terapeutas mesmo, que vão trazer outras formas de terapias que muitas vezes a pessoa pode muitas vezes não se adaptar a uma, mas pode se adaptar a outra. Então a gente tem uma capacidade, um nível hoje de uma gama, né, de possibilidades terapêuticas muito grandes. Existem também, né, no caso, o próprio espiritismo mesmo tem o seu tratamento através dos passos magnéticos, através de outros tratamentos espirituais, e também é um processo terapêutico, né? Portanto, existem várias situações que podem ser tratadas. Mas a crise do pânico, aí tem, igual eu falei, existem alguns sinais. Se você se conhece, você vai perceber que quando você vai entrar em crise de pânico, você começa a sentir algumas coisas, por exemplo, formigamento na mão, você começa a sentir uma certa sudorese, ou seja, você começa a suar muito, a respiração começa a ficar ofegante. Então o que é interessante? Você percebeu que pode ter um ataque de pânico, estiver dirigindo, para o carro, né? Tem um conhecido meu, não vou citar o nome aqui, que ele teve aqui na Trabalhadores, ele começou a passar mal e teve um ataque de pânico no meio da Trabalhadores. A sorte dele é que ele parou no acostamento. Boa noite, Edson, tudo bom, Adi? E parou no acostamento, um policial rodoviário se aproximou, percebeu o estado dele, retirou ele do carro, e o que ele fez? Foi andando com ele na pista, ficou andando com ele no acostamento, até ele se acalmar, se normalizar, ficar tranquilo, né? Na hora que ele percebeu, o policial percebeu que ele estava calmo, que já tinha voltado ao normal, tranquilizado, pegou o carro, voltou, né? Aí ele foi para no Hospital das Clínicas, foi fazer o tratamento lá, verificar. Mas olha só o procedimento do policial. Ele percebeu o estado da pessoa, tirou do carro e foi caminhar, andou. Aí deixou esse meu amigo falando o que queria falar, exercício de respiração, controlou, acalmou, vida que segue, né? Hoje ele faz o tratamento, tudo isso. Mas quando você tem pessoas que elas não aceitam o tratamento, porque não aceitar que ela está passando por um problema de ordem mental. Ela não quer passar para os outros que ela tem esse tipo de problema. E que na verdade, gente, olha, todo mundo é passado por isso. Igual eu falei para vocês, eu comecei essa semana um curso, né, com um médico de São Paulo, Dr. Marco Antônio Abud, e ele mesmo falou que ele mesmo como médico, psiquiatra, ele contou uma situação dele que ele teve um ataque de pânico com 22 anos no meio da faculdade de psiquiatria, de medicina, e depois uma crise de ansiedade posteriormente. Gente, todo mundo, seja ele médico, psicólogo, terapeuta, professor, todo mundo está sujeito a ter um ataque de pânico, a ter uma crise de ansiedade, a ter problema depressivo, síndrome de Burnout. Todos nós estamos sujeitos a isso.
A diferença é quando eu entendo que eu posso passar por isso e eu começo a fazer o quê? Procurar alternativas, procurar o tratamento que previna que eu não tenha danos maiores no futuro. Então, por exemplo, todo psicólogo tem um psicólogo que o atende, né, e faz também terapia, porque a pessoa precisa fazer esse acompanhamento também, porque ele fica ouvindo todo mundo, fica ajudando todo mundo, mas chega uma hora que ele também precisa de ajuda. Então os médicos precisam de terapia, os psicólogos precisam de terapia, o psiquiatra precisa de terapia, todos nós precisamos. Principalmente nesse ritmo de vida maluco e alucinante que a gente está vivendo, né? A gente não dorme direito. Outra coisa que é comum no pânico é a insônia. Então a gente não dorme direito, a gente não se alimenta direito, bebe muito, fuma muito, né? Descansa pouco, né? Como é que fica, né? Existe depressão antiga? Existe, o Edinho. Pô, tem gente. Então, existem vários fatores de depressão. Tem gente que já nasce depressivo, porque já vem de uma família, tem uma predisposição genética para depressão. Então, desde criança ele já tem um aspecto depressivo. E tem muitas vezes também gente que vive anos na depressão por não procurar um tratamento, ou os tratamentos que procurou não foram adequados, né? Então a pessoa acaba tendo um processo depressivo que muitas vezes dura a vida toda. Tem gente que tem depressão há muito tempo. Então, vamos pegar, por exemplo, o pânico. Ele vai ter um prazo, como eu falei, curto, a síndrome do pânico. Não é comum síndrome do pânico durar anos. Se está durando anos, é sinal que aquilo ali já virou uma ansiedade ou virou uma depressão, alguma coisa, né? Mas já não é mais pânico. Então você vai ter que tratar de uma maneira diferenciada. Então por isso que é importante você fazer o tratamento. Já, por exemplo, a ansiedade, a depressão, ela pode durar uns dias, algumas semanas, algumas horas e até mesmo anos, né? Olha, por exemplo, deixa eu pegar uma coisinha aqui. Então, por exemplo, como eu falei do GABA, né, que é uma substância do cérebro, que se ela tiver em excesso ou em falta vai trazer transtorno. A noradrenalina e outros neurotransmissores, se eles não estiverem equilibrados, vai trazer dificuldades. E como é que você vai repor isso no cérebro? Através de medicamentos. Existem alguns fitoterápicos que ajudam. Existem algumas coisas, outros medicamentos naturais que auxiliam. Eu não vou falar aqui porque não cabe a mim falar sobre isso. Daí no caso tem que procurar um médico para poder verificar, porque tudo quanto é coisa, até o tratamento natural tem contraindicação, né? Vamos pegar um exemplo. Se você tomar muito ômega 3, não sei se sabiam disso, mas se você tomar muito ômega 3, aquelas cápsulas, aquilo pode provocar sangramento abdominal, né? Até o ômega 3, que é uma coisa que você compra em farmácia aí, como complemento, se você não tomar adequadamente, pode provocar isso. Então é sempre importante a gente ter um acompanhamento, viu, Edinho? Então precisa entender de onde vem essa depressão, né? Às vezes a depressão que a pessoa sente é alguma coisa do passado que não foi bem resolvida, que não está muito legal. E se você fizer um bom tratamento terapêutico, você pode ter uma boa qualidade de vida. Mais alguma pergunta, gente? Então, como eu falei para vocês, quais os sintomas que a gente vai ter, né, no pânico? Taquicardia, ansiedade, taquicardia, sufocamento, sudorese, fadiga, insônia, não consegue dormir, aperto no peito, pensamento que algo ruim está acontecendo. Então a pessoa tem a ideia que vai morrer, que vai ter uma taquicardia, que o mundo vai acabar. É uma coisa horrível. O que é despersonalização? Você perde, boa noite, você perde a noção de quem você é, de aonde você está, o que está acontecendo, né? Você perde a realidade, né? Do que, sabe? De repente é como se você ficasse num outro mundo.
saísse desse mundo aqui, então você perde a noção de realidade. Dá dor de estômago, dá náuseas, né? Dá um monte de sensações extremamente negativas. Mas se passar de 30 minutos, como eu falei, o ataque de pânico é de 10 a no máximo 30 minutos. Passou disso, precisa ser verificado que outro tipo de problema você está vivenciando. E verificar a dosagem, né, no seu organismo de dopamina, noradrenalina, de glutamato, de cortisol. Tudo isso, serotonina, tudo isso você precisa verificar. Então, como eu falei, se a pessoa está tendo síndrome do pânico, acalmar a pessoa, não forçar aquela pessoa, fazer com que ela respire, que ela tenha calma, fazer com que ela perceba que ela está amparada, que ela está sendo cuidada, que ela não está sozinha, né? E aos poucos ir trazendo essa pessoa, né, à normalidade. Ficar calmo, né? Se você entrar em pânico junto, aí vai virar um negócio complicado. Então, entrou em pânico, fica calmo, segura a mão dela. Lembra o padre Fábio de Mello contando quando ele teve síndrome do pânico, que ele se escondeu embaixo da cama? Né? E é uma verdade. A mãe dele teve que ir lá segurar a mão dele e tudo isso. Então, isso pode acontecer. Teve com o padre Fábio de Mello, teve síndrome do pânico. O Marcelo Rossi teve depressão e síndrome do pânico. Nós temos casos assim, o Whindersson Nunes, que é um comediante, teve depressão, também teve síndrome do pânico. Então, qualquer ser humano pode ter isso daí. O importante é a gente se informar para que a gente conheça essas são as novas doenças do século 20 e 21. Né? Vamos dizer assim, são os nomes de doenças antigas, né? Mas sim, essas doenças ficaram agravadas, Dimas, por causa da qualidade de vida, do ritmo de vida que a gente tem, né? Dorme pouco, se alimenta mal, bebe muito, fuma muito, tem uma vida sedentária, ou quando você vai numa academia fazer exercício, muitas vezes você começa a consumir anabolizante, suplementos sem receita médica, começa a fazer exercício em excesso, não tem controle sobre o que você está fazendo. Sim, isso realmente, se você levando em conta, realmente são as doenças aí mentais do século 20 e 21. O problema é que essas doenças hoje afetam crianças. Então a gente vai ter crianças com 6 anos, 5 anos. Já há casos, né, que eu estive verificando junto aos Conselhos Federal de Psicologia. Eles têm relatos de crianças com 4 anos com ansiedade e depressão, 4 anos de idade, né? E isso vai piorando com o tempo, né? Porque você vai cobrando e exigindo da criança, pelo menos até agora era assim, né? Então a criança começa a estudar muito cedo, ela começa a ter muitas atividades, lição de casa, exercício, aí dependendo da condição da família, aí vai para judô, natação, futebol, inglês, Kumon, e a criança acaba não sendo criança, né? Ela vive numa vida muito agitada. Aí tem a cobrança também sobre notas, sobre desempenho, a criança é tirada do lúdico e já colocada direto no mundo mais adulto. Então tudo isso vai provocar cada vez mais cedo essas reações. Por isso que a gente encontra muito nas escolas alunos se mutilando, alunos tentando suicídio, alunos depressivos, alunos ansiosos. Então isso tudo tem muito a ver também com a qualidade de vida que a gente tem. A gente já tem hoje casos de adolescentes tomando remédio antidepressivo, ansiolíticos e outros remédios. Então é interessante, quanto mais a gente puder voltar para a natureza, né, mais calma, mais tranquila, e procurar alternativas que sejam menos evasivas, ou seja, que tragam menos problemas, seja menos prejudicial ao corpo, porque a medicação com o tempo ela vai provocar algum tipo de problema. Igual eu falei, a medicação ela mexe com o libido, ela mexe com a vontade, ela mexe com um monte de coisa no organismo. Então você imagina uma criança, um adolescente
e está em formação, né? E já começa desde jovem com esse tipo de medicação, isso lá na frente vai trazer transtornos. Quais a gente não sabe ainda, mas pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma com que a gente está cuidando das crianças, né? E cuidando da gente mesmo. Então é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, né? Do que é entender que a síndrome do pânico, essa é a principal diferença. Ela surge, infelizmente, por um distúrbio químico do cérebro, né? Onde seus neurotransmissores estão deficientes, onde a amígdala cerebral está com deficiência, onde você tem o excesso de cortisol, que vai deixar muitas vezes uma parte do cérebro inchada. Então, tudo isso, ela é mais ligada nessa parte mental, né? Desse distúrbio, desse descontrole no cérebro. Então, se você consegue fazer a reposição desses neurotransmissores, desses hormônios, diminuir o nível de cortisol, de inchaço do cérebro, ter uma alimentação mais saudável, para o cérebro ter uma irrigação maior, beber mais água, ter um nível de vida melhor. Gente, a bebida, ela desidrata todo o organismo, né? Ela desidrata a pele, ela desidrata o cérebro, né? Porque a ressaca, ela vem da desidratação do cérebro. E muitas ressacas depois vão provocar situações muito complicadas para a nossa vida mental. Então, como é que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Como é que a gente pode ter uma qualidade de vida mental melhor? Mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de comportamento, uma vida menos acelerada, menos corrida, prestar mais atenção na gente, tudo isso. Então, hoje eu falei sobre pânico. Amanhã a gente tem o curso da EC, eu vou falar sobre um assunto específico do curso. Na quarta eu já volto com outro assunto na área de saúde mental. Na quinta nós vamos fazer o evangelho no lar aqui, na minha casa. Na sexta, no sábado e domingo, novamente a gente vai falar sobre isso. Então a gente ainda vai falar sobre síndrome de Burnout, a gente vai falar mais sobre ansiedade, sobre depressão. Então a gente vai passar a semana conversando sobre isso. Trazendo alguns exercícios. E como eu falei, respiração 4x6. Né? Mão no peito, mão na barriga quando a pessoa estiver com pânico. Pedir para respirar uma respiração abdominal. Então respira bem devagar. Então ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirou. E aí você vai contar 1, 2, 3, 4. Soltou. Né? Então 6 por 4. Inspira em 6, solta em 4. 3, 4 vezes vai ajudar a pessoa a dar uma acalmada. E procurar aí muitas vezes se você procurar um nutricionista para que ele veja que tipo de alimentação que você tem, já vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito você a ter uma alimentação mais saudável, mais tranquila, a prática de caminhadas, a prática de exercícios leves, né? Isso ajuda muito. Ler, né? O exercício de leitura é muito bom. Isso tudo são coisas simples que você pode fazer e que vão ajudar bastante no seu processo terapêutico, né? Então são pequenos detalhes assim que vão fazer bastante a diferença. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil, que eu tenha trazido para vocês alguma informação que seja relevante, que seja bacana para vocês e que vocês possam utilizar. Como eu falei, esses vídeos vão ficar no YouTube, vocês podem acessar depois. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só entrar em contato comigo, né? E amanhã nós estamos novamente juntos para falar mais um pouco. Amanhã vamos falar sobre espiritualidade e assim a gente vai passando a nosso período aqui de quarentena, de afastamento, e a gente vai se equilibrando, vai se ajudando, vai nos dando as mãos para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, tá? Obrigado, Antônio César. Obrigado, Edson, Badinho, boa noite. A Rosa, muito obrigado. Ivani, boa noite também. Marlene, boa noite. Helenice, boa noite. Teve mais gente que entrou aqui. O Reginaldo entrou, Rosa também, Edilene.
Quem mais? Minha mãe entrou também, o Rubens, a Cida, a Karina, muito boa noite, Karina. Quem mais que entrou? Dona Jaci, né? Se teve mais gente aqui, teve bastante gente, quer dizer, Neide, muito obrigado por ter entrado. E amanhã a gente volta, tá? Fiquem com Deus. Desculpa pelo início lá do não ter tido som no início, né? Mas deu tempo pra gente corrigir. E tenham uma noite maravilhosa, fiquem com Deus. E até amanhã. Muito obrigado pela atenção. Até mais.